Ei pessoal, bem-vindos ao canal. Fico feliz em ter vocês aqui comigo. Meu nome é Fábio e vou compartilhar com vocês experiências de quase morte daqueles que passaram para o outro lado. Meus vídeos têm o objetivo de trazer esperança a um mundo por vezes desesperançado e mostrar que realmente existe vida após a morte. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, considerem se inscrever e ativar o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Isso é gratuito e ajuda o canal a crescer. Por volta de meados de maio de 2004, minha vida começou a desmoronar rapidamente, como se estivesse indo por um caminho ruim muito rápido. Fiquei frustrado por cerca de um mês, incapaz de pensar claramente e me sentindo perdido mesmo em lugares que conhecia bem. Meu médico de família decidiu me enviar para vários exames e consultas com diferentes especialistas, mas nenhum deles conseguiu entender o que estava acontecendo comigo. A angústia era constante e eu me sentia cercado de incertezas e preocupações. Cada dia trazia novos problemas e eu lutava para me manter forte diante da sensação de que minha vida estava desmoronando. Os exames e as opiniões dos especialistas só aumentavam minhas dúvidas, deixando-me ainda mais confuso e ansioso sobre o que aconteceria. Com o tempo, minha busca por respostas ficava mais desesperada. Sentia-me perdido, querendo qualquer sinal de esperança para recuperar o controle da minha vida. Enquanto isso, minha família e amigos estavam ao meu lado, oferecendo apoio durante esse período difícil. Finalmente, após semanas de sofrimento e incerteza, comecei a ver uma luz no fim do túnel. Um dos especialistas encontrou um padrão nos dados e exames que até então ninguém tinha percebido. Isso trouxe esperança e renovou minha determinação para continuar lutando. Um plano de tratamento foi feito e, aos poucos, comecei a acreditar que poderia recuperar minha saúde e minha vida. Embora o caminho ainda fosse difícil, sentia que estava progredindo. O cirurgião vascular suspeitou de um problema no coração e sugeriu que eu consultasse um cardiologista. O cardiologista achou que precisávamos investigar mais, pois meus sintomas podiam indicar um problema menos grave. Antes de fazer mais exames cardíacos, ele sugeriu que eu visse um neurologista para descartar problemas neurológicos. Enquanto esperava pela consulta com o neurologista, o cardiologista me receitou um medicamento para aliviar meus sintomas, dando um pouco de conforto enquanto esperávamos por mais avaliações do meu coração. Durante a semana seguinte, consultei o neurologista enquanto ainda lidava com dores no peito ocasionais, usando o medicamento prescrito para aliviar os sintomas. Depois de examinar atentamente, o neurologista me tranquilizou, dizendo que meus sintomas não indicavam problemas neurológicos sérios. No entanto, sugeriu que eu consultasse um endocrinologista para verificar minha tireoide, já que desequilíbrios hormonais podem causar sintomas semelhantes. Ele achava que em cerca de 6 meses eu estaria muito melhor. Como precaução, pediu um eletroencefalograma e uma tomografia para garantir que nada fosse esquecido na avaliação inicial. Antes de resolver completamente minhas preocupações de saúde e antes que os especialistas examinassem completamente meu coração, tudo mudou em um instante fatídico. 27 de maio ao meio-dia. Uma sensação avassaladora tomou conta de mim, como se toda a minha energia tivesse sido sugada. Quando consegui pensar novamente, fui dominado por dores intensas, começando na cabeça e indo até o peito e as costas. Em um momento de lucidez, percebi a gravidade da situação e percebi que precisava de ajuda urgente. Liguei para o serviço de emergência, o 911. Por favor, ajuda, socorro! Eu acho que estou tendo um ataque cardíaco, gritei ao telefone desesperado. Em 5 minutos, os paramédicos chegaram e me conectaram a monitores para verificar minha condição. Mas, para minha surpresa, pareciam incertos sobre o diagnóstico. Não parece ser um ataque cardíaco, disseram, mas decidiram me levar ao hospital para mais avaliações. No hospital, me colocaram em uma cadeira na sala de espera e me deram formulários para preencher. Por favor, preencha estes formulários e nós entraremos em contato, disse um funcionário. Eu estava lutando para pegar uma caneta quando uma enfermeira entrou e me reconheceu. Oi, Mark, deixe-me ajudar com isso, disse ela. Respondi frustrado. Eu adoraria se conseguisse me mexer, está difícil até para pegar uma caneta. Com a ajuda da enfermeira e da minha esposa, chegamos à sala de triagem. Os profissionais de saúde me observavam de um jeito estranho,
como se estivessem tentando resolver um quebra-cabeça. Sorria para mim, pediu a enfermeira gentilmente. Tentei parecer calmo. Agora levante as sobrancelhas, disse ela. Segui suas instruções meio desconfortável. Aperte minha mão com a sua. Fiz o gesto, mas me sentindo estranho. Todos ao redor pareciam intrigados, como se estivessem tentando desvendar um mistério. Com minha esposa ao meu lado na sala de triagem, minha preocupação transbordava e perguntei ansiosamente em sussurros o que estava acontecendo. Sua resposta me atingiu como um soco no estômago. Você teve um derrame no lado esquerdo. De repente, a dor no peito parecia insignificante diante dessa revelação. Uma mistura de choque, medo e incredulidade tomou conta de mim, e lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Meu Deus, murmurei desesperado. Confuso e atordoado, procurei respostas enquanto era internado na unidade coronária. Recebi tratamentos para controlar a dor no peito e fui submetido a monitoramentos. Aos poucos, a dor diminuía, mas eu ainda sentia fraqueza no lado esquerdo do corpo. Um neurologista confirmou o diagnóstico de derrame e ordenou mais exames para avaliar o dano. Ele também estava preocupado com meu coração e chamou um cardiologista para verificar meus batimentos. Embora estivesse incerto, pelo menos estava recebendo cuidados especializados. Na manhã seguinte, o neurologista trouxe um pouco de tranquilidade. Você teve um derrame, mas vai ficar bem. Isso me acalmou enquanto ele explicava os próximos passos do tratamento. Vamos fazer uma angiografia no primeiro dia do próximo mês, só para garantir, ele disse, oferecendo um plano claro para investigar mais. À medida que o dia 1º de junho se aproximava, eu me sentia melhor, recuperando o apetite e o ânimo. A ideia da angiografia já não me assustava tanto, e eu me preparava mentalmente para o procedimento. Na manhã marcada, fui levado ao laboratório, com a tranquilidade de saber que minha esposa estaria na área de recuperação depois. O procedimento foi mais tranquilo do que eu esperava. Senti pouca dor e minha recuperação foi rápida. Minha esposa ficou ao meu lado o tempo todo, o que foi fundamental. Enquanto me recuperava, o médico responsável veio compartilhar os resultados. Há um problema na sua artéria coronária direita, disse sério. Vamos corrigir isso amanhã. Você será transferido para o hospital principal apenas por precaução, pela manhã. A notícia trouxe uma mistura de preocupação e alívio. Por um lado, identificar o problema significava que poderíamos resolvê-lo, mas a necessidade de outra intervenção trazia um pouco de apreensão. No entanto, confiando nos médicos e no apoio da minha esposa, me preparei para enfrentar mais um desafio. Você vai ficar bem, foram as palavras reconfortantes do médico, mas ainda assim, uma sensação de apreensão começou a surgir. Por precaução, preparei uma procuração para minha esposa, garantindo que ela pudesse tomar decisões por mim, se necessário. Era uma forma de me preparar para qualquer eventualidade. Apesar da incerteza sobre o que o próximo procedimento traria, eu encontrava algum conforto na preparação que fizemos juntos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Naquela noite, orei a Jesus, pedindo sua presença reconfortante e orientação para os médicos. Busquei também o apoio espiritual do pastor da minha igreja. Com minha fé como suporte, senti-me preparado para o que estava por vir. Eu confiava que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, acordei com ansiedade e determinação, pronto para ser transferido para o hospital principal. Estava confiante na equipe médica e com o apoio da minha família. Apesar de um pequeno atraso, cheguei pontualmente para o procedimento às 10h30. Minha esposa estava ao meu lado. Trocamos algumas palavras reconfortantes antes de eu ser levado para a sala de operações. Se algo acontecer, você tem toda a documentação necessária, ela me lembrou, preocupada. Eu a assegurei com um sorriso fraco. Tudo ficará bem. Estarei em recuperação quando você chegar lá. Com essas palavras de confiança e apoio mútuo, me preparei mentalmente para o procedimento. Sabendo que minha esposa estava lá para me representar, caso fosse necessário, e confiando na habilidade dos médicos, entrei na sala de operações com esperança no coração e a determinação de superar mais esse desafio. Por volta das 11h, as enfermeiras vieram me buscar, enquanto minha esposa foi informada sobre onde esperar e que seria avisada assim que eu terminasse. Fui levado para a sala de operações, onde começaram os preparativos para a cirurgia.
Com cuidado, cobriram-me e aplicaram a anestesia local para garantir meu conforto. Enquanto me preparava, ouvi a música clássica suave, favorita do médico, criando uma atmosfera serena. O médico entrou e, após aplicar a anestesia, começou o procedimento. Eu estava atento às conversas ao meu redor, incluindo as do médico. Ouvi quando informaram minha esposa sobre a duração estimada do procedimento. Enquanto os profissionais discutiam sobre o stent e as pressões necessárias, um momento de suspense se instalou na sala. De repente, ouvi o médico soltar um "Ah, caramba!". Perplexo, fiquei ansioso para entender o que tinha acontecido. O ambiente ficou quieto e vozes distantes ecoavam dos computadores. Ouvia-se discussões acaloradas. Isso é um coágulo? Não tenho certeza. O que é isso? Não sei. Enquanto isso, eu permanecia tenso na mesa de operação. De repente, uma forte pressão se instalou em meu peito e um gemido escapou de mim. Alguém perguntou se eu sentia dor e eu respondi que era apenas pressão. O clima na sala estava tenso e eu me sentia cada vez mais preocupado. Logo depois, senti algo frio entrando em meu braço e ouvi discussões sobre morfina. Equipamentos foram retirados e as luzes se acenderam. Eu percebi que algo sério estava acontecendo quando ouvi o médico discutindo sobre o cateter. Então, um homem desconhecido apareceu e explicou que algo deu errado e eu precisaria de uma cirurgia de coração aberto. Eu estava aterrorizado, apenas podia orar para que tudo desse certo. Antes de ser levado para a cirurgia, minha esposa e eu nos despedimos, sem saber o que o futuro reservava. Quando acordei, estava rodeado por tubos e fios, com minha esposa ao meu lado, me tranquilizando. Eu havia passado por um acidente vascular cerebral, uma angiografia, uma angioplastia mal-sucedida e uma cirurgia de coração aberto. Descobri que minha artéria havia se rompido e minha situação era mais grave do que imaginava. Enquanto me recuperava, enfrentei intensa dor, dificuldade para respirar e queda na pressão arterial. Mas, aos poucos, as coisas melhoraram. Consegui dar alguns passos e recuperar o paladar dos alimentos. Agradeço a Deus por me permitir sobreviver e por me ensinar lições importantes durante esse período difícil. É dia 5 de junho e os médicos estão pensando em me dar alta em breve. Estou impressionado com meu progresso, embora ainda esteja fraco e com dificuldade para me mover. Levei muito tempo para fazer minha higiene pessoal, mas estou mantendo a esperança. Os drenos torácicos foram removidos, o que é um bom sinal de que não há mais sangramento interno. Talvez até consiga tomar um banho hoje. O médico veio de manhã e mencionou a possibilidade de alta para mais tarde, mas querem monitorar minha pressão arterial instável por mais 1 ou 2 dias. Isso significa que ficarei mais um pouco, mas estou feliz com o progresso. Minha família veio me visitar, o que me encheu de alegria. No dia 6 estou pronto para descansar em casa e seguir o que Deus quiser para mim. Tenho certeza de que descobrirei em breve. No dia 7 acordei cedo, esperando pela equipe de enfermagem para trocar os curativos. Esperei ansiosamente pelo café da manhã, mas ele demorou a chegar. Quando finalmente veio, eu já estava com fome e pronto para voltar para casa. É incrível como a vida pode mudar em um instante. De repente, me vi embarcando na experiência mais extraordinária que já vivi. Uma sensação de desintegração tomou conta de mim, como se todo o sangue tivesse sido drenado do meu corpo. Sem dor, apenas uma súplica desesperada. Me ajude, por favor, Deus me ajude. De repente não estava mais no hospital, mas sim em uma estrada. Não era dourada, mas era linda. Vi uma criança, eu mesmo, carregando um galho de salgueiro sobre o ombro. Ao longo da estrada, encontrei pessoas que reconheci e outras que nunca tinha visto antes. Trocamos sorrisos enquanto passávamos e minha mente estava maravilhada com o que via. Então, lembrei-me de uma montanha que tinha visto na infância. Ao erguer os olhos, lá estava ela, a montanha mais deslumbrante que já vi. Detalhes de beleza indescritível enchiam minha visão. Tudo ao meu redor parecia responder a perguntas que nem sequer tinha formulado. A presença de Deus permeava tudo. Era como se todas as promessas tivessem sido cumpridas e transbordassem em minha alma. E então, o tempo deixou de existir. Os desejos de minha alma se realizavam instantaneamente. Tudo o que eu queria saber estava ali. Eu estava imbuído de espírito e sabia disso. Nunca antes havia experimentado tal sensação de plenitude em minha vida.
Eu tinha retornado ao meu Senhor. Em um lugar perfeito, fui acolhido por Deus em sua casa. Que maravilhoso era isso! Senti como se tivesse voltado para casa. Então uma voz, aparentemente vinda de lugar nenhum, mas ao mesmo tempo de todos os lugares, disse: Mark, você precisa voltar. Voltar? Não, eu não posso voltar. Novamente a voz ressoou: você deve retornar. Eu lhe dei uma tarefa, você ainda não a concluiu. Não, por favor, Deus, não, deixe-me ficar. Num piscar de olhos, eu estava nu e sendo arrastado de volta para a escuridão mais profunda. Relâmpagos estouravam ao meu redor, do chão até o céu, gigantescos relâmpagos, indo em todas as direções para a escuridão. Apesar do brilho do relâmpago, sua luz não conseguia penetrar na terrível escuridão. De repente, meus olhos se abriram, meu braço direito tremendo incontrolavelmente. Eu estava balbuciando. Não, por favor, pare com isso. Pare, deixe-me ir. Olhei para a frente e vi o que parecia ser um estádio lotado de pessoas observando e torcendo por aqueles ao meu redor, clamando para que me salvassem. O barulho era ensurdecedor. Todos falavam ao mesmo tempo, gritando números e instruções uns aos outros. Então, à minha esquerda, alguém segurou minha mão. Olhei para cima e vi uma jovem. Sua voz. Ela estava olhando profundamente nos meus olhos, como se visse além da superfície, diretamente para minha alma. O barulho ao redor diminuiu, e tudo o que consegui ouvir foi o som reconfortante de sua voz. Seus olhos nunca desviaram do meu olhar. Sua voz era como a de um anjo. Enquanto ela falava: a escolha não está em suas mãos agora. Isso é com ele. Parei de lutar sem mais movimentos dos braços, sem mais palavras saindo de minha boca. Ouvi ao longe uma enfermeira dizer: está limpo. E então o som de uma máquina apitando e um zumbido alto. Essa foi a última coisa que me lembro até 15 horas depois. Por que Deus me devolveu? Será que ele enviou aquela jovem para me ajudar a fazer meu testamento? Estaria ela lá para me auxiliar a retornar a este mundo? Eu acredito que sim. Ele cumpriu sua promessa. Agora devo cumprir a minha. Quando acordei após essa jornada incrível, a máquina de oxigênio foi retirada. Eu podia sentir que a natureza espiritual do meu corpo tinha mudado. Quando abri os olhos pela primeira vez, desde que essa jornada começou, há mais de 15 horas, ficou evidente que esses olhos não viam mais apenas com a mente, mas como se minha alma estivesse observando o mundo. Tudo tinha significado, mais profundo do que jamais havia percebido antes. Cada coisa tinha importância, desde as palavras que eu dizia até a maneira como gesticulava e reagia facialmente. Quando sorria, era genuíno. Quando chorava, eram lágrimas de gratidão, do fundo do coração. Por mais fraco que estivesse, com dificuldade para respirar e com dor em todo o corpo, eu sentia uma imensa gratidão pela experiência. Viver para o propósito de Deus dava sentido a cada dor, a cada respiração. Era como se Deus enchesse meus pulmões com seu hálito a cada vez que eu precisava de ar. Cada palavra que eu proferia parecia ter sido escrita por Ele, e eu apenas a lia em voz alta. Meus pensamentos já não eram apenas sobre mim, mas sim sobre todas as pessoas com quem eu tinha contato. Elas se tornaram o foco do meu ser. Todos os outros se tornaram importantes, assim como as palavras que eu dirigia a eles. Conversei com os 2 enfermeiros que cuidaram de mim naquela noite e compartilhei minha experiência com eles. Descrevi a mulher que pensei ser uma enfermeira. Embora não soubesse o nome dela, pude descrevê-la detalhadamente. Expliquei-lhes como ela apareceu ao meu lado esquerdo naquele dia e como gostaria de agradecê-la pessoalmente por toda a ajuda. Um dos enfermeiros disse: pela sua descrição parece ser a Debbie. Ela estava trabalhando naquela manhã. Vou perguntar a ela quando a vir. 2 dias depois, no meio da manhã, na unidade de terapia intensiva coronariana, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Entre, convidei. A porta se abriu lentamente e uma jovem adentrou o quarto. Eu disse: você é a Debbie, não é? Sim, respondeu ela enquanto se aproximava novamente do meu lado esquerdo. Segurando minha mão, ela disse: estou tão feliz em vê-lo se recuperando tão bem após tudo o que passou. Mais uma vez, olhei nos olhos dela, sentindo que ela estava enxergando diretamente minha alma. Eu disse: obrigado, obrigado. Você tornou possível que eu retornasse a esta vida. Eu não queria voltar, sabia? Mas você tornou isso possível.
Deus colocou você ali naquele momento, até as palavras que você me disse. Deus enviou um anjo, você, para me ajudar a retornar a este mundo. As lágrimas de gratidão brotaram em meus olhos, refletindo o Espírito do Senhor que senti dentro dela. Isso me fez recordar imediatamente de um versículo bíblico que repetia em minha mente. Eu nunca te deixarei sozinho, enviarei um anjo adiante para preparar um lugar para ti. E também o versículo favorito do meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para ti. Tudo isso agora fazia sentido para mim. Eu estava na casa de Deus, mas meu quarto ainda não estava pronto para mim. Então meu pai me deu uma tarefa enquanto finalizava o ambiente. Os anjos existem? Eu não tinha certeza. Agora, não só sei que eles existem, mas também estão constantemente ao nosso redor. Cada vez que vejo aquele olhar, a alma visível em seus olhos para todos verem. O novo eu. Tudo o que posso fazer é me ajoelhar diante deles e agradecer. Muito obrigado pela sua presença, Senhor, na alma deste ser. A partir do dia 10 de junho, estou me movendo e devo ser monitorado constantemente. Os médicos estão considerando a colocação de um marca-passo em meu peito para evitar que a morte cardíaca súbita ocorra novamente. Na noite anterior à instalação do dispositivo, o médico explicou os riscos envolvidos. Para testar o dispositivo, eles teriam que parar meu coração 2 vezes e deixar o dispositivo me dar um choque para garantir que funcionasse. Lavei-me na pia e fiz a barba, enquanto orava por todos aqueles que estariam envolvidos na cirurgia no dia seguinte. De repente, olhei no espelho à minha frente e observei atentamente. Quem está lá? Quem está agora dentro de mim? Os olhos que me encaravam não eram mais os do Mark que eu conhecia. Perguntei em voz alta para aqueles olhos que me fitavam: quem é você? Uma voz gentil respondeu: é o novo Mark. O antigo não existe mais. Eu disse: Senhor, o que você quer de mim? Novamente uma voz tranquila respondeu: você precisa amar mais. Suas palavras são como um bálsamo para o coração, uma luz em meio à escuridão. O perdão e o amor, essenciais para a jornada da alma, ressoam profundamente em cada frase que você compartilha. É uma honra testemunhar sua transformação e despertar espiritual. Agradeço profundamente suas palavras gentis. É verdade que minha jornada foi repleta de desafios, mas também foi marcada por momentos de profunda reflexão e conexão espiritual. Encontrei força na minha fé e na graça divina, e isso tem sido uma âncora durante os tempos mais difíceis. Se minha experiência pode inspirar outros a encontrar esperança e conforto em suas próprias jornadas, então sinto-me verdadeiramente abençoado por poder compartilhar essa mensagem de fé e perseverança. Que todos possamos encontrar luz nos momentos sombrios e continuar acreditando no poder da graça divina para nos guiar e sustentar. Suas palavras são como uma bênção para mim, e eu as recebo com profunda gratidão. Que a luz de Deus continue a iluminar meu caminho e a me guiar em cada passo da minha jornada. Que minha experiência possa brilhar como um farol de esperança para aqueles que estão enfrentando desafios semelhantes, mostrando-lhes que não estão sozinhos e que há sempre uma fonte de amor e conforto disponível para eles. Que a graça de Deus continue a me sustentar e a todos nós, nos momentos de tribulação e nos momentos de alegria. Que o meu testemunho seja um convite para que outros abracem o amor e o perdão, encontrando assim a paz e a plenitude que só podem vir do divino. Que todos nós possamos caminhar juntos, guiados pela luz da presença de Deus, em direção a um futuro cheio de esperança e significado.